tudo aqui, ó Pai, é para a honra e glória do Teu nome. Pedimos e agradecemos, e agora tome o indigno pregador e fale ao Teu povo. Pedimos em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar por um momentinho, amados? Glória a Deus. Nesta noite, amados, sentimos, todos nós, eu também, honrado com a presença de cada irmão, cada irmã que veio adorar o Senhor nesta noite. É aquela história, nós não venhamos visitar, venhamos para adorar o Senhor. Tá certo? E aqui estamos, graças a Deus, ainda que nossos parentes vieram de longe, irmão Tiago, irmão Gideone, Goiânia e São Gabriel do Oeste, Deus abençoe, Eu fico honrado, fico feliz, que eles estão palmilhando a mesma fé que uma vez foi dada aos santos. Que eles sejam abençoados nesta noite também. Também, irmã Alzira, que é sogra do irmão Gideone, está aí, Deus abençoe. A Vitória, também a Noemi, que veio com a irmã Margaridinha, Deus abençoe. A minha nora, que está aqui, A Érica, a Cíntia. Eu estou rico, irmão? 7 netos já, Ainda tem 2 casas para queimar ainda, Que é o Zadok e o Samuel para casar. Sabe como é que é? Então, Deus abençoe os demais irmãos, tá certo? Também a Sara, filha da irmã Brosina, está conosco, Deus abençoe. A que está acompanhando a irmã Maria Aquino aqui, sua nora. Amados, que vocês sois bem-vindos. Também o nosso irmão ali, Vinícius, Sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sinta na casa do Pai Celestial. Também o Johnny, Tanta pessoa aqui hoje, irmão? E isso é porque choveu, irmãos? Isso é porque choveu. Amados, nós não vamos perder o tempo, porque o tempo urge. Nós vamos ficar de pé para passarmos para a mensagem. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 1. Glórias. Você viu, irmãos, os pregadores, Glória a Deus, Os irmãos aí estão afiados, irmão Tarcísio? Glória a Deus. Deus abençoe também o irmão Armando, Irmão Armando, meu cunhado. Amados, nós vamos ler Mateus 1. Capítulo 1. Coisa boa, irmão, é você poder assentar e ouvir um bom sermão. Amém? É igual ir na churrascaria e deixar as pessoas só trazer as picanhas, As carnes de primeira e... O que você quer? Desse lado, É a mesma coisa de você ir sentado aí. Comer a palavra. Lá é físico, carnal. Aqui é espiritual. Amém? Livro de São Mateus, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 em diante. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zará. E Zará, Farés gerou Esrom. E Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson. E Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Racabe e Boaz. E Boaz gerou Derute, Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, do qual foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abia, Abia gerou Asa, e Asa gerou Josafá. Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, e Acaz gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde,
E Abiúde gerou Eliaque. Eliaque gerou Azor. Azor gerou Zadok. E Zadok gerou Aquim. E Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. E Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém? Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta bênção à leitura da palavra. Podeis sentar. Amados, vocês puderam ver aí, né, que eu li somente a genealogia, né, irmãos? Uma geração, de uma geração veio a outra, né? Por quê? Porque hoje nós vamos falar aqui, irmãos, sobre a linhagem, o percurso da semente. Você pode ver que Mateus, ele colocou aqui, né, desde Abraão até nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós só vamos falar sobre isso hoje, porque o tempo também é curto, e essa mensagem aqui vai terminar meia-noite, né? Mas eu não vou esticar não, pode ficar tranquilo, tá, irmãos? Vai ser curto, tá? Vai ser curto. Por quê? Porque, irmãos, olha, você viu o irmão Tiago falar aqui, né? Dá um leque, o negócio abre. Né, o irmão Gideone abriu aqui um parágrafo, abre um leque, irmão, de coisas. Então eu vou resumir aqui o máximo, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a linhagem da semente, tá? A linhagem, o percurso da semente. Por quê? Porque Satanás procurou sempre acabar com o percurso da semente, atrapalhar aquela geração, tá? Sempre ele procurou estragar o plano de Deus. Só que Deus é muito sábio. E Deus tem um álibi, irmãos, né? Em outra linguagem, como o povo diz, uma carta na manga, né? Deus tem uma coisa chamada soberania. Amém? Soberania. Deus é soberano. Às vezes eu não dou conta de resolver. Só Ele pode resolver. Porque Deus é o único que pode resolver qualquer coisa, tá? Não existe coisas impossíveis para Deus. Por isso que eu vou entrar nesse assunto aqui hoje. Nós vamos pegar 5 mulheres aqui, tá? 5 irmãs. Eva, Tamar, Ruth, né? Raabe e Maria, tá? Porque mulher representa igreja. Então veja, Satanás tentou e entrou na raça humana. Explorou a lei divina da reprodução usando a serpente. Satanás queria entrar na raça humana. Como? Ele não podia entrar, porque ele não é criador. Ele não pode criar, ele só pode perverter. A mentira é a verdade pervertida. A injustiça é a justiça pervertida. A morte é a vida pervertida. A doença, a enfermidade é a saúde pervertida. Então Satanás só perverte. Ele não pode criar. Então o que ele fez? Ele usou um animal chamado serpente, que está em Gênesis 3, para introduzir a sua linhagem na terra. E introduziu, irmãos. Não vou entrar em detalhes, né? Porque vocês sabem. Ele usou o serpente. E através do serpente ele enganou Eva. E Eva caiu pelo engano do serpente. E quando Eva caiu, né, quem pôde resgatar Eva? Só um, que era Adão. Adão era o único homem que podia resgatar Eva. E assim ele resgatou a Eva caída. A Eva contaminada. E ao resgatá-la, o pecado passou para ele. Tá? E aí, o planeta Terra caiu nas mãos de Satanás, por causa do pecado de Adão. O diabo não queria nada com Eva, o diabo queria derrubar o homem, o cabeça. Amém? Então veja,
conquistou Eva seu objetivo para conquistar Israel e a igreja. Sempre Satanás, ele está sempre olhando lá na frente. Ele está sempre tentando aplicar um golpe, porque ele está tendo uma visão lá na frente. Então ele tentou entrar nisso, irmão, porque ele queria lá na frente atingir Deus. Só que Deus é muito esperto, né, irmãos? Deus é muito esperto. Então ele lutou para entrar em tudo, menos na noiva. Hoje Satanás, ele luta para entrar na noiva de Cristo, para derrubar a noiva. Mas ele não pode hoje derrubar mais a noiva de Cristo, porque Cristo segura na mão da noiva. Cristo, a noiva anda de mão dada com nosso Senhor Jesus Cristo, como Enoque andou de mãos dadas com Deus, e Deus o trasladou Enoque. Enoque é um tipo da igreja, amém? Por quê? Porque várias igrejas, Satanás já seduziu lá atrás, irmão. Há várias igrejas. Primeira foi Eva, um tipo da igreja, foi seduzida, caiu. Segundo foi Israel, adorou o bezerro de ouro, caiu. Né, irmão? Terceiro, a noiva do Calvário, caiu no ano 325 com os dogmas. Tá? Batismo errado, ser errada. Satanás conseguiu enganar. Mas essa última noiva do último dia, Satanás não tem o poder de enganar, porque Cristo está segurando na mão dela. Amém? Por quê? Porque se ele não segurar, irmão, roda, tá? Então ele lutou para entrar em tudo, menos na noiva. Eva gritou, sentenciou a serpente. Por quê? Porque Eva, quando isso aconteceu, ela tinha que ter gritado. Tá? Uma mulher, quando é perseguida, né, assediada, né, ela tem que gritar. Socorre! Aonde ela estiver, qualquer homem que estiver perto pode socorrer. Às vezes é o maníaco que está ali tentando. Agora, se ela fica quieta, não fala nada, pela lei, ela concordou. Então, o que aconteceu com Eva? Eva ficou quieta. Eva não gritou. Por isso que Deus sentenciou Eva no julgamento. Amém? Vamos continuar. Então, veja, irmãos, Adão teve um relacionamento com Eva, a semente, porque Deus a mataria. Adão colocou sua semente para que Deus não matasse a Eva. Por quê? Porque quando Eva foi contaminada pelo serpente, irmão, que ela chegou na presença de Adão, ela já chegou contaminada, tá, com o mal. O que Adão fez? Adão a redimiu. É como um vírus, né, irmão? Aquilo passou para Adão. E o diabo queria realmente derrubar Adão. E derrubou. Porque Adão caindo, a morte entrou. Amém? Por que Cristo teve que morrer? Porque nós viemos ao mundo tudo contaminado. Tá? O pecado passou a toda a raça humana. Todo mundo, de mamana caducano, como diz o ditado. E o único jeito de Deus salvar a raça humana era enviando Jesus Cristo para morrer pela humanidade. Os nossos pecados recaiu sobre Cristo. E ele morreu. Ele pagou o preço caro. Nos inocentou. Amém? Mas isso é para aquele e aquela que nele crê. Não é para todo mundo, qualquer pessoa. É quem crer, quem obedecer a sua palavra, vai receber o novo nascimento, vai receber nova vida, vai ser santificado, irmãos. Tá? Mas vamos voltar lá, para nós não perder o... Então, um tipo perfeito do Calvário. Nós estávamos também com a semente, nós, todos contaminados. Cristo veio e tomou a nossa culpa. Veja, Jesus foi ao Calvário, aquilo trouxe uma semente a você. Estamos com a semente de Jesus Cristo. Amém? Você vê, irmão, que lá eu vou ter que entrar mais profundo um pouquinho, irmão, para vocês entenderem. O pecado de Eva foi sexo. Tá? Foi sexo. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o sexo não tinha sido liberado? Irmãos, primeiro a raça humana viria ao mundo pelo poder da palavra falada. Amém? Palavra falada. Adão poderia chegar em Eva e falar: querida, me dê um filho varão. Ela ficaria grávida só pela palavra falada.
A criancinha viria ao mundo perfeito, sem pecado. Mas o segundo plano era o plano carnal, sexual. Tá? Foi permissivo por Deus. Tá? E aí? Aí Eva, em vez de ouvir a palavra, ouvir o seu pastor, que era Adão, né, irmão? Ouvir Cristo, ela foi ouvir o serpente. Ela foi ouvir um outro pastor. E o pastor serpente, o que ele fez? Ele pegou a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, e torceu para Eva. Perguntou: é verdade que Deus disse, não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal? Eva parou para ele e falou: é verdade. Deus disse que não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que comerdes, certamente morrerá. Não! O serpente disse: não, certamente não morrerá. Ele adicionou não no meio, irmão. E aí Eva caiu por causa daquele não, e toda a raça humana caiu por causa daquele não. E isso era o quê? Era sexo. Eva teve um relacionamento sexual com o serpente, que gerou uma besta chamada Caim. Por isso que ele matou Abel. Então veja, então de lá para cá, irmão, Deus, muito cheio de misericórdia, né? Deus veio passando por cima. Deus perdoou Adão. Deus perdoou a Eva. Deus matou cordeiro, tirou peles, vestiu Adão e Eva, né, irmão, com peles, porque Adão fez logo uma religião para ele. Foi lá nas figueiras, teceu lá, fez um aventais de folha de figueira, se vestiu, fazendo para si uma religião, né, de folha de figueira para ele e para Eva. Mas quando Deus chegou, Deus falou: não, isso aí não serve, Adão. Fez um sacrifício. O primeiro sacrifício na terra foi Deus que fez. Tirou peles de cordeiro, vestiu Adão e Eva. Perdoou eles, porque, claro, né, irmãos? Mas tirou eles do jardim do Éden para não comer da árvore da vida e não serem pecadores eternamente. Então o que aconteceu? Eles foram embora e Deus disse: da semente da mulher vai levantar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus deu então uma salvaguarda, né? Deus deu uma palavra de esperança, né? Da semente da mulher vai levantar um que vai esmagar a cabeça da serpente, né, irmãos? Veja, o que tem a ver a mulher com a cobra? Tem nada a ver. Era a semente da mulher que ia lutar contra a semente da serpente. A semente da serpente foi Caim. De Caim veio a geração de Caim, pessoas. Por isso que Caim matou logo Abel, porque o Satanás, que não tem revelação, achava que o Abel era a semente da mulher. O Abel não era a semente da mulher, irmão. Abel era a semente de Adão. A semente da mulher foi nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo fora do sexo. Amém? Então Cristo veio para esmagar a cabeça da serpente, como ele não esmagou ainda, ele quebrou só a espinha dorsal de Satanás. Por isso que Satanás está irado nesses últimos dias. Então, voltando lá, então, assim como Eva foi contaminada e Adão a redimiu, nós também fomos contaminados de pecado. Porém, o nosso segundo Adão, Jesus Cristo, veio e nos redimiu também. Então, não há pecado em nós mais. Nele nos inocentou dos nossos pecados, porque nós tomamos o nome dele na nossa cabeça. Amém? Aquele que tem o nome de Deus invocado na sua cabeça, ele passa a ser o herdeiro de todas as coisas. Amém? Então, seguindo aqui, amados, a promessa é que levantaria um, como diz, Satanás tentou impedir o percurso da semente. A batalha espiritual hoje está na carne humana, porque hoje tem filhos de Deus e filhos do diabo. Houve uma invasão demoníaca. O trono de Satanás na terra, né, irmãos? Vocês sabem que Satanás, ele praticamente não está aqui. Lúcifer, ele está diante de Deus. Ele está na quinta dimensão, tá? Mas ele quer estar lá na presença de Deus. Mas quem está comandando a terra? Os demônios, os príncipes de demônios, comandado por ele. Amém? Mas ele será derribado do lugar onde ele está.
Amém? Ele será expulso desse lugar. Mas por que ele está lá? Ele está lá acusando os filhos de Deus. Tá? Ele está falando, Deus, ó, fulano e tal, ele fez isso. Aquele teu filho lá na terra fez aquilo. Ele vai lá na igreja, mas ele é isso, ele é aquilo. Ele fica acusando nós noite e dia, diz a Bíblia. Porém, Deus fala, porém, eles estão errando, eles estão falhando, estão, Deus. Mas o meu sangue cobre eles. Glória a Deus. O meu sangue expurga o pecado deles. Então não adianta Satanás nos acusar, porque o sangue de Cristo nos justifica. O sangue de Cristo tira nós da lama. O sangue de Cristo não deixa nós desanimar de servir a Deus. O sangue de Cristo em nós nos lava e purifica de todo pecado, de toda mácula. Então, amados, veja, estou tentando entrar aqui coisas, mas está uma batalha. Então, amados, vou citar aqui por inspiração. Veja, Eva foi perdoada. Deus perdoou a Eva. Não fica pensando que ela se perdeu não, e nem Adão. Eles foram perdoados, são filhos de Deus. Agora, o Caim é filho do diabo. E a linhagem do Caim, que está na terra, os filhos do maligno. A terra tem bilhões de filhos do maligno aqui na terra, que não querem nada com Deus. Mas os filhos de Deus que estão aqui, está tendo essa luta travada. Amém? A luz e as trevas. Ou você está na luz, ou você está em trevas. Mas eu creio que você está na luz. Amém? Então o que aconteceu? Então Satanás procurou estragar o plano de Deus. Então continuou aquela linhagem, veio o dilúvio, né, irmãos? Deus irou porque a semente de Caim com a semente de Sete, que era a linhagem de Adão, a semente de Adão era uma linhagem abençoada, né, irmão? E a semente de Caim, eles foram modernos, vamos dizer, uma civilização bem crescida, né, irmão? Na tecnologia, criou cidade, descobriu o ferro, o ouro, prata, os instrumentos, a música. A semente de Caim, uma semente progressista. Os filhos de Sete, que era a linhagem de Adão, viu que as filhas dos homens, a linhagem de Caim, eram todas mulheres belas, bonitas, formosas. A Bíblia diz que tomaram para si mulheres, tantas quanto quiseram. Deus não aceitou essa mistura. Por isso que um cristão não pode casar com um ímpio lá fora. Amém? Um cristão, uma cristã não pode casar com a ímpia ou com o ímpio. Ou a moça, você quer, você gosta de mim? Então você tem que ser um cristão, você vai para a igreja, você tem que servir a Deus. É assim que funciona. Por quê? Desculpe o que eu vou falar, irmão. Foi um pecado que Deus não perdoou. Aquela mistura de Caim com os filhos de Deus, Deus irou e afogou todo mundo no dilúvio. Aí Deus falou, não está tudo malogrado, eu vou continuar trabalhando com a raça humana. Escolheu Noé, salvou Noé pela arca. Lá na frente, falou com Abraão. Amém? De Abraão, pai da fé, veio Isaac, o amor, Jacó, a graça, José, a perfeição. Deus criou a obra-prima para o Velho Testamento. Abraão, Isaac, Jacó e José. Fé, graça, amor, graça e perfeição. E aí começou Deus a trabalhar de novo com a raça humana, para ver se ele conseguia alguma coisa. E a Bíblia tinha profetizado que Jesus Cristo viria da linhagem de Judá. Então o que aconteceu, irmão? As tribos foram se casando, foram se proliferando. O Judá teve 2 filhos, Er e Onã. O primeiro Er não queria ter filho. O primeiro Er, por isso que você casou, gera filhos, tem que ter filhos. Casamento não é só para sexo, não. Tem que ter seus filhos, porque senão vai responder no julgamento. Amém? Glória a Deus. Você também não vai encher a terra, né, irmãos? Mas você faça por onde, né? Então o Er não queria ter filho, casou com uma menina bonita, a Tamar. Deus irou e bum. Por quê? Porque Cristo viria da linhagem de Judá.
E o era filho de Judá. Mas ele não queria ter filho. Não queria continuar a linhagem. Morreu. Aí veio o Onã. O Onã, o segundo filho de Judá. O Onã falou, não, eu não vou gerar filho de você, porque vai ganhar o nome do meu irmão mais velho. Também não quis gerar filho, irmãos. Não dava a semente dele para Tamar. Deus irou, matou ele também. Aí ficou um menininho de 10 anos, o Selá. E ela era nova, né, irmãos? A Tamar. A Tamar chegou no Judá e falou, como é que fica agora? Eu estou viúva de 2 homens, né? E a lei do levirato dizia que se a moça ficar viúva, nova, o cunhado tem que assumir. O cunhado solteiro tem que assumir. Mas o cunhadinho tinha 10 anos, irmão. Judá falou, não, Tamar, vamos fazer o seguinte, Tamar. Quando esse menino tiver a idade adulta, eu dou ele para ser seu marido. O Selá cresceu, irmão, ficou com 20 anos e ele esqueceu de dar o menino para ser marido dela. Então, irmão, o que aconteceu com Judá, com Tamar? Tamar foi num lugar, se vestiu de prostituta, véu de prostituta, roupa de prostituta, ficou num lugar lá aonde o Judá passava. E um dia o Judá, levando as ovelhas dele, o gado dele, viu ela, se envolveu com a prostituta. Mas não era prostituta. Era a nora dele, disfarçada de prostituta. Por quê? Porque a linhagem tinha que continuar, irmão. O que aconteceu? Ela falou, é o seguinte, tudo bem, eu posso ter um relacionamento contigo, mas o que você vai me dar? Eu te dou o meu cajado, eu te dou o meu lenço, até eu trazer um dinheiro para você. Prostituição, né, irmão? E ela pegou o cajado dele, pegou o lenço dele, passou uns 6 meses. Você sabe como é que é, né, irmão? A barriga cresceu. E aí levaram ela para o paredão de pedra. A nora do Judá fez pecado em Israel, tem que morrer apedrejada. Aí quando ela tá para ganhar logo umas pedras na cabeça, né, irmão? Ela enfia no bolso, tira o lenço. De quem que é esse lenço? Lenço da tribo. E de quem que é esse cajado aqui? A cara do Judá cai. Ele era um juiz, irmão. Então ela ficou grávida. Amém? Ficou grávida e através daquela criança, irmão, seguiu, ou melhor, ela trouxe gêmeos, Zerá e Farés. Jesus vem da linhagem de Farés. Você vê como é que é, não adiantou o diabo atrapalhar. Deus usou um artifício, um meio, para continuar a semente. Amém? Por que estou pregando isso? Porque tem pessoas que se apunhalam, tem pessoas que querem se matar. Ah, eu não dou conta, eu sou um pecador, Deus não me ama. Não, meu irmão. Deus é soberano. Ele passa por cima das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados e te coloca no céu. Basta você crer e arrepender dos erros, arrepender das coisas erradas, pedir a Deus perdão, sair do caminho errado, do caminho falso, entrar na linha da palavra. Então o diabo tentou atrapalhar o percurso da semente. Deus não permitiu. Veio o Farés. Continuou a linhagem. Continuou a linhagem, foi para frente, né, irmão? Se for para o Egito, ficaram 400 anos no Egito, continuou aquela linhagem. Saíram do Egito, né, irmãos? Aí um dessa linhagem era um homem, um general de Israel chamado Salmão. Amém? E tinha em Jericó uma mulher prostituta, meretriz, olha, chamada Raabe. Uma mulher que tinha uma casa de mulheres prostitutas. E os espias de Israel estavam andando por ali e entrou nessa casa de Raabe. E Raabe falou, mas quem são vocês? Ele falou, nós servimos o Deus de Israel. Ela tremeu nas bases. Falei, que abriu o mar vermelho, que mandou maná do céu, que tirou a água da rocha, então essa cidade vai virar pó, vai. E como que eu faço para salvar a minha família? Não, como você está nos recebendo, você coloca um cordão vermelho
ali na janela da sua casa, porque quando os soldados estiver no tim-tim-tim de espada aqui matando os cananeus, o povo dessa cidade de Jericó aqui, ao ver o cordão vermelho na janela, vai poupar você e sua família. E assim fez um acordo, irmão, com aquela Raabe. E ela foi lá fora, na beirada do muro, e escondeu eles lá. E os soldados da cidade de Jericó vasculhando. Você não viu aqui os homens de Israel? Não, nós não vimos não. Nem sei para onde que foi. E ela escondeu, irmão. Ela cooperou. O que aconteceu? Jericó foi destruída. Só a casinha da Raabe, que era na beira do muro, que a montanha, a muralha não desceu para baixo. Olha como que Deus guarda. Por quê? Porque ela tinha o sinal vermelho, cordão de escarlate, que representa o sangue de Jesus. Então, quando você tem um sinal, irmão, o diabo respeita a sua casa. O diabo respeita o seu lar. Ele não pode entrar lá, porque o sangue de Jesus está na sua casa. Por isso que o cristão goza desses privilégios, meu irmão. Glória a Deus. Ah, mas era uma prostituta, mas ela arrependeu de seus pecados, ela creu no Deus de Israel. Falou, o que eu faço para aceitar esse Deus de Israel? Arrepende de seus pecados. Ah, mas eu vou ser uma mulher sozinha, não vou ter marido, porque, né? Olha a minha vida podre, suja. Não, Deus é maior, Deus pode operar na sua vida. E assim, irmão, tinha um general da linhagem de Judá. Encantou com a meretriz. Por certo, era muito bonita, né, irmão? E ele a redimiu ela. Casou com ela, mas peraí, mas ela não era prostituta, ela não tinha vivido com tantos homens, só que Josué degolou todos os ex-maridos dela. Amém? Ela ficou livre. Está entendendo, irmão? Para ter um novo casamento, vamos dizer assim. Porque ela não era casada, era mulher de todos os homens. E Deus, a soberania de Deus passou por cima, salvou Raabe. Raabe casou com Salmão. E de Salmão veio o Boaz. Amém? Veio Boaz. E foi morar na cidade de Belém, casa do pão de Deus. Deus passou por cima. A soberania de Deus passou por cima. Veja, irmão, que Deus fez a coisa certa. Amém? A Raabe não tinha nenhum marido. Ela ficou viúva, vamos dizer assim. A mulher pode ter um segundo marido, se o primeiro morrer. Dentro da luz da palavra. Amém? Dentro da luz. Lá fora, não. O passado, Deus... O seu passado é enterrado, é sepultado. Deus não olha o seu passado. Você vê que a Madalena era uma mulher cheia de demônio, cheia de pecado. E Cristo perdoou ela. Então, a Raabe, a terceira mulher. A soberania de Deus passou por cima. Nesta noite, porventura, há alguém aqui que precisa da soberania de Deus? Será que eu preciso da soberania de Deus na sua vida para te levantar? Amém? Coloque o cordão vermelho ali, irmão. Quer dizer, o sinal do sangue de Jesus Cristo. Porque a única coisa, irmão, que barra o diabo é o sangue de Jesus. E como é que você faz para ter o sangue de Jesus? Aceitando Cristo. Se entregando a Ele. Amém? Crendo nele. Aí Ele te salva. Ele te marca. Ele põe um sinal em você. Porque Deus disse, eu vendo o sinal, passarei por cima de vós, e praga de mortandade nenhuma chegará na sua tenda. Agora as pessoas não querem Jesus Cristo. Parece que as pessoas têm medo de aceitar Cristo, de aproveitar a oportunidade de se salvarem. Não pode, meu irmão. Aceite enquanto é tempo, porque essas portas vão fechar. O Concílio Mundial de Igreja está chegando aí. Daqui uns dias não tem mais batismo, não tem mais nada. A noiva que se preparou foi embora no arrebatamento. E o mundo? O mundo continua, irmão, comprando, vendendo, mas debaixo da grande tribulação. A tribulação virá para a humanidade.
tá? Até eliminar tudo. Então veja bem, o que aconteceu? Eles tiveram um filho, a linhagem continuou. O diabo tentou atrapalhar, mas Deus entrou em cena. Mas peraí, rapaz, mas o Salmão, um homem, um general, um comandante de Israel, foi se envolver. Era vontade de Deus, amém? Tem hora que Deus permite coisas na nossa vida que você não pode julgar e condenar a pessoa. Amém? Tem que deixar na mão de Deus. Igual o caso de Moisés. Miriam foi criticar Moisés porque ele arrumou uma mulher negra, cusita, de Cusi era negro. Miriam e Arão foi falar, Moisés, como que você vai se envolver com essa mulherzinha? Ela ficou leprosa por criticar o profeta. Então, aquele fulano vai casar com... irmão, deixa ele com Deus. Não julga, não deprecia, não humilha a pessoa, não faz nada. Você só ora, Senhor, cumpre a tua palavra na vida do meu irmão. Cumpre a tua palavra na vida da minha irmã. Amém? Então o que aconteceu? Teve o Boaz. O Boaz era o senhor da vinha de Belém. Amém? E houve uma época, irmãos, que Belém estava passando uma sequidão, entendeu? E tinha um casal cristão, um casal na cidade, pessoas boas, muito fiel a Deus, chamado Elimeleque, e a sua esposa chamava Noemi. E eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Aí o Elimeleque falou, olha amor, aqui está difícil aqui em Belém, vamos embora, vamos para Moabe. Moabe é como se fosse aqui para o Paraguai, 300 quilômetros. Ela falou, mas aqui nós temos nossa casa, nosso sítio, nosso sobradozinho aí, nós vamos abandonar aqui, o povo vai invadir. Eu falei, mas está difícil aqui, não dá para ficar. Veja como é que é, né, irmão? Deus fazendo história. Elimeleque fez as malas aí, foi embora com Noemi e os 2 rapazes. Foi para a cidade dos Moabitas. Os Moabitas adoravam um ídolo chamado Quemós, que oferecia bebezinhos, sacrificava criancinha para o Quemós. Veja como é que é, né, irmão? Tem pessoas que saem sem a confirmação de Deus, e eles foram sem a confirmação de Deus, porque a botina apertou no pé. Irmão, tudo bem, você pode viajar, você pode mudar, mas tem que falar com Deus. Tem que confirmar com Deus. O que aconteceu? Com pouco tempo que eles moravam em Moabe, o Elimeleque morreu, ficou doente. O Malom morreu, mas casou e pouco tempo ele morreu. O Quilion também casou, mas pouco tempo morreu. Ficou só a viúva com as 2 noras. E aí, irmãos? A Noemi falou, olha pessoal, a partir de hoje não me chame mais de Noemi, porque Noemi quer dizer agradável. Me chame de Mara, amarga. Porque Deus, a mão de Deus pesou sobre mim, tirou meu marido, tirou meus filhos. Mas para onde ela foi? Para a terra dos idólatras, né, irmãos? Aí Noemi falou, olha, eu vou voltar para Belém, porque eu fiquei sabendo que lá em Belém, casa do pão de Deus, está uma benção lá, o trigo, a cevada, as oliveiras, o negócio lá está uma fartura. Eu vou voltar para lá. Aí falou para as suas 2 noras, viúva, né? E vocês, Orfa e Ruth, vocês voltam para os deuses de vocês, voltam para a denominação de vocês, voltam para os ídolos de vocês. A Orfa, tipo da denominação, voltou para os ídolos, para a religião dela. A Ruth, que era uma mulher que ajudava lá, né, entregar os bebezinhos para morrer das pessoas. Fazia parte, era uma sacerdotisa praticamente lá do Quemós. A Ruth, que tinha, já crendo no Deus de Noemi, porque quando ela casou com o Malom pregou para ela e tirou ela daquela vida de idolatria. Está entendendo, irmão? Então o que a Ruth fez? A Ruth pegou, chegou na sogra e abraçou na cintura da sogra. Falou para Noemi, olha Noemi, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo,
Onde você morrer, morrerei eu. Onde você for sepultada, serei sepultada ali também. Me faça o Senhor tantos, que a minha alma não se apartará de ti. E apertou na cintura da sogra. Amém? Era Deus fazendo história. Porque Noemi representa Israel, irmão. E a Ruth, moabita, mundana, rebocada, pintada, toda produzida, representa nós, o gentil. Nós não abraçamos no Deus de Israel. Nós não falamos, o Deus de Israel é o nosso Deus também. Não é o mesmo tipo, irmão. A Ruth seguindo o Deus da Noemi. Porque Ruth decidiu, Ruth foi trabalhar, Ruth foi descansar e Ruth foi recompensada. E o que ela fez? Falou, não, eu vou para Belém com você. E foi para Belém, irmão. Chega em Belém, ela vai procurar onde cortava o trigal, o milharal, né? Ela vai pegar os restos, que está numa pobreza terrível. Aí quem está lá, montado num cavalão? O Boaz. Quem que representa Boaz? Jesus Cristo. Veja como que é, né? E a Ruth representa a igreja. Nós não viemos da lama, irmão. Nós não viemos da maquiagem, as mulheres do cabelo cortado, das pinturas, os homens das bebedeiras, das bagunças. Não viemos. Nós viemos como moabita éramos nós. Mundanos, briguentos. E nós cremos também no Deus de Israel. Largamos também aquela vida, amém? E caminhamos por aí, assim que funciona, irmão. Se não fazer assim, não dá certo. E aí quando a Ruth chegou em Belém, casa do pão de Deus, ela foi procurar alguns alimentos. Aonde que ela chega? Na lavoura do Boaz. E o Boaz está lá no seu cavalo andando, passou, viu aquela moça catando os restos, né, irmão? Resto de milho, resto de... Falou, e essa moça aí? Ah, ela veio com a sua parenta. A Noemi era parente de Ruth, de Boaz. Ah, essa moça que veio com a Noemi? É essa moça. Então faz o seguinte, todos vocês, meus servos, deixa cair aí um monte aí para ela. Não é assim, irmãos? Deixa cair aí bastante trigo, cevada, tudo o que ela precisa. Porque ele se agraciou com ela, irmão. Como Deus não agraciou com você e está deixando a palavra cair para você, a doutrina cair para você, as bênçãos cair para você, é o mesmo tipo, meu irmão. Glória a Deus. O senhor da vinha, o Boaz, depois falou com ela, falou, vejo que você é uma mulher virtuosa. E ela dizia, o senhor é um homem chegado. Começou o romance. Não é assim nós com Cristo, irmão? O nosso romance com Jesus Cristo, você tem que ter ele em primeiro lugar. Você não pode deixar Jesus de lado. E ali, irmãos, essa mulher viúva é redimida por Boaz. Boaz redime a Noemi para tomar conta dos sítios e das heranças, porque naquele tempo precisa de um parente redentor para redimir as herdades que a pessoa tinha deixado ali. Terreno, casa, bens, o que fosse. Precisava de um parente redentor. E o Boaz era o único homem, tinha que ser um homem, irmão. Tá? Para redimir tudo que era do Elimeleque naquela cidade, só que o Elimeleque morreu, os filhos morreram, não tinha herança, né, irmão? Porque eles morreram, ficou só para Noemi. Então, o Boaz tinha que redimir tudo. Está entendendo? As leis do parente redentor. Então, Deus veio para Israel. Amém? Deus não veio para Israel? Deus não veio morrer na cruz para redimir Israel? Veio para o que era seu, e o seu não receberam. Aí ele abraçou com a Ruth. Amém? Que éramos nós o gentil. Ele parou com Israel e abriu a porta para as nações gentias. Nós éramos o gentil. A palavra gentil significa cão.
O cão ele vomita e volta e come o vômito. Por isso que Cristo falou para aquela mulher morena, cananeia: não me é lícito pegar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Chamou a mulher de cachorro. Mas a mulher, uma mulher perseverante, uma mulher de fé, queria a vitória da filha dela, né? Se humilhou mais ainda. Falou: mas Senhor, mas os cachorrinhos, come da migalha que cai da mesa do Senhor. Grande é tua fé, mulher. Vai. E bum, o demônio lá largou. Amém? Então, irmãos, veja, a Ruth está representada na igreja gentia. Isso aqui eu tenho que falar 1 milhão de vezes para vocês captar, porque é difícil para as pessoas captar isso, meu Deus do céu. Deus parou com Israel e abriu a porta para o gentil. O gentil é todas as nações debaixo do céu que não é Israel. Israel é a única nação aqui na terra, amém? Que mostrou para o mundo inteiro um Deus verdadeiro. 4 de João, Jesus falou: a salvação vem do judeu. Por que a salvação vem do judeu? Porque o judeu, irmão, a raça de Israel, os judeus, é o único país, vocês me entendam, que tem um Deus que é verdadeiro. Por quê? Porque os restos dos países que existem, nenhum tem um Deus verdadeiro. Mostra para mim. A Índia, só idolatria. Adora o rato, a vaca, o grilo, a cobra. Japão adora o Buda, um homem morto que está lá sepultado. Maomé está morto lá em Meca. O islamismo, uma religião grande, mas uma religião que não tem doutrina. Que se você encher o corpo de bomba e entrar numa escola e matar um monte de gente, eles enfiam na sua cabeça que quando chegar do outro lado você vai casar com 70 moças virgem. Aonde, meu irmão? Cristo falou: lá não casa e nem se dá em casamento. E o Maomé está morto. E ao lado do túmulo do Maomé tem um cavalo branco, arriado. E toda hora fica lá um segurando o cabresto do cavalo. Por quê? Porque eles dizem que o Maomé vai ressuscitar, montar no cavalo branco e conquistar o mundo. De 4 em 4 horas troca de cavalo. Até hoje o Maomé não ressuscitou, irmão. Mas o Senhor Jesus Cristo não precisou 1 dia, 2 dias, 3 dias, irmão. Ele ressuscitou e há uma tumba aberta, provando que ele está muito bem vivo e está no nosso meio. E está em nós, e está na sua noiva, amém? Ele é o nosso Boaz, ele é o nosso parente redentor, ele é o nosso parente remidor, ele nos comprou, não foi com ouro, não foi com prata, não, foi com o seu sangue. Você tem que valorizar o preço do Calvário. Ele sangrou por você, suas mãos foram furadas, seu lado entrou uma lança de 3 quinas, trinitária, rasgou a sua carne, rasgou o seu coração. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, ainda batia com a cana em cima daquela coroa de espinho, e os espinhos cravou na sua fronte. E quando ele falou: tenho sede, achava que era sede de água, mas era sede de justiça. Ele morreu, sangrou, para te dar o direito de sentar aí e ouvir a palavra. Tem que crer, irmão. Tem que crer. Então veja, Eva, Tamar, Raabe, agora Ruth. Amém? Ruth. Ruth foi mãe, depois que ela casou com a Boaz, que o Boaz redimiu a Noemi, casou com Ruth. Cristo redimiu Israel, casou com nós. Tipo de José. José deixou a noiva dele, a esposa dele, no palácio e desceu lá para tratar com seus irmãos. Você pode ver que é tudo no tipo. O que aconteceu? Ela engravidou e deu à luz um menino chamado Obed. A Ruth. Do Obed veio um outro filho chamado Jessé. E de Jessé veio Davi. Amém? Um homem segundo o coração de Deus. Não adiantou o diabo atrapalhar a linhagem
Deus passou por cima, irmão. Deus superou tudo e chegou até Maria. Glória a Deus. Maria de Nazaré. Glória a Deus. A linhagem chegou até Maria, porque Maria era da tribo de Judá. O José era da tribo de Judá. E o anjo Gabriel falou: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Assustou com aquela saudação. Aquela luz, né? O anjo Gabriel. Eis que conceberás e dará à luz um filho. Por-lhe o nome de Jesus, porque ele te salvará o teu povo dos seus pecados. Como isso se fará, visto que eu não conheço varão? Essa palavra, irmão, não é conhecer de vista. Conhecer é sexo. Adão conheceu Eva, gerou Abel. Abraão conheceu Sara, deu à luz o Isaac. Conhecer é fazer amor. O que a Mariazinha disse? Eu não conheço nenhum rapaz. Quer dizer, não tenho caso. Quer dizer, sou moça. Gabriel disse: descerá sobre ti o Altíssimo. O Altíssimo vai descer sobre ti. Ele te cobrirá com a sua sombra. E o santo de ti há de nascer. Será chamado o Filho de Deus. Maria, um tipo da igreja, disse: cumpra-se em mim a tua palavra. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, você fala assim: cumpra, Senhor, em mim a tua palavra. Amém? Porque Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. E nós concebemos também, não fisicamente, mas espiritualmente. Amém? Cristo nos fecundou. Jesus nos fecundou. Estamos fecundados, engravidados. Amém? Com a palavra. Glória a Deus. Amém. A hora está voando. Irmão. Cristo nos fecundou. Essa fecundação chama novo nascimento. Amém? Quando o Espírito Santo vem sobre a irmã, primeiro a semente desce na mente, o primeiro ventre. Depois desce para o coração. Lá no coração gera o novo homem, a nova mulher. Gera Cristo no seu coração. Uma vez que Deus gerou dentro do seu coração, nunca mais você se perde. Que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você vê pessoas derrapando e não venceu. Por que não vê? Porque não é nascido. Mas ele tem processo. Amém? Você tem que ter processo de nascer. Então, irmãos, às vezes a gente fala isso, ser fecundado, né? As pessoas falam: meu Deus, como é que Deus vai me fecundar? Pela palavra, irmão. Naquele dia o Pai está em mim, eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Agora o Espírito de Cristo está no irmão, está na irmã. Está morando no seu coração. Que era um coração de pedra, agora é um coração de carne. E Deus está escrevendo a lei dele nas tábuas de carne do seu coração. Isso é ser fecundado. Por quê? Você sabe, irmão, que lá na fazenda tem um galinheiro. Não tem? O povo cria o galo com as galinhas, né, irmão? A galinha vai ali, bota 15 ovos, esquenta os ovos em 21 dias, 3 semanas, sai lá com aquele bando de pintinhos, né? E ela já arrumando comidinha para os filhotinhos dela. Mas por que a mamãe galinha está com um monte de pintinho acompanhando ela? Porque ela teve em companheirismo com o papai galo. Está entendendo? Se aquele quintal não tem o galo, aquelas galinhas vai continuar botando ovos e vai chocar os ovos. Com uma condição: vai passar os 20 dias e os ovos vai apodrecer no ninho. Vai ficar tudo podre, não vai gerar nada. Por quê? Porque aquelas mamãe galinha não tiveram o companheirismo com o papai galo. O papai galo não fecundou os ovos das mamãe galinha.
Agora aplica nas igrejas. As igrejas que não têm o Espírito Santo. Hã? Se não tem o Espírito Santo, irmão, como é que vai fecundar? Por isso que precisa do Espírito Santo. Se não fecundar, desculpe, irmão, não permanece. Volta para a lama, volta para o mundo, fumar, beber, prostituir, volta para a lama. Por isso que você tem que lutar para receber o Espírito Santo. Então Maria falou, cumpre-se em mim a tua palavra. Maria recebeu o Espírito Santo de Deus. Maria, o tipo da igreja, foi cheia do Espírito Santo. A ponto que quando ela foi visitar a sua prima Isabel, o que aconteceu com a Isabel? A Isabel estava com o Joãozinho praticamente morto no ventre. 6 meses o menininho não mexia, irmão. E quando a Maria de Nazaré chegou e cumprimentou a Isabel, que a Isabel cumprimentou a Maria, o Espírito Santo saiu de Maria e passou para Isabel. E quando Isabel recebeu o Espírito Santo, o menininho mexeu no ventre, irmão. É que ele recebeu vida numa saudação. E aí, canta aquele hino bonito, né? A Maria. Então, nesta noite, irmão, deixa o Espírito Santo te fecundar. Deixa o Espírito Santo descer sobre você. Amém? É soberania. Deus passou por cima de cada uma daquelas mulheres. Deu para elas o suporte, a Tamar, a Ruth, a Maria, né, irmãos? Todas, a prostituta lá de Jericó, a Raabe, todas aquelas mulheres tiveram a vitória. E nessa noite, para terminar, eu quero dizer uma coisa para você. Você que veio hoje aqui, a vitória é sua. Deus está usando de soberania na sua vida, para que você tenha vitória. Amém? Caminha, vai congregar, vai servir a Deus, não importa os problemas, as lutas, somente sirva a Deus, agrade o Senhor, porque as pessoas que tiveram esse tipo de vida são muito criticadas, né, irmão? São muito defamadas, mas você não olhe pela defamação das pessoas, olhe para a palavra, olhe para Cristo, amém? E a soberania de Deus está em você. Se alguém chegar todo contaminado, falar, irmão, o que você faz comigo? Você quer me condenar, irmão? Não, eu não te condeno. Eu te perdoo. Lembra que o irmão Brana perdoou aquela mulher mundana dentro de um bar, cheia de cerveja? O irmão Brana olhou assim e falou, por que Deus não varre essa peste da face da terra? Na hora o Espírito Santo chegou nele e falou, por que você está o condenando-a? Olha os seus pecados aí. Mostrou para o irmão Brana os erros e a falha dele. Ele falou, meu Deus do céu. Caiu de joelho, irmão Brana. Aí ele viu o sangue de Cristo girando em torno do planeta Terra. E o Espírito Santo, você já pregou para ela? Você já ensinou para ela o caminho que deve andar? Não, então prega agora. Ele foi lá na mesa, cheio de cerveja, uns bebum em volta assim, e aquela mulher com as roupas imundas, né? E toda maquiada, com o cabelo amarelo. Meu Deus do céu. O irmão Brana chegou e começou a pregar para ela. Aquela mulher arrependeu, confessou e dali foi servir a Deus, irmão. Nunca mais voltou para aquele lugar. Então não podemos condenar. Quer condenar? Prega primeiro para a pessoa. Quer julgar alguém? Prega primeiro para aquela pessoa. Antes de julgar e condenar. Não podemos, irmão. Nós somos uma noiva. Olha por onde nós passamos. Vamos ficar de pé? Ô Senhor, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, por esses minutos que tivemos aqui, Pai, falando da Tua palavra, da soberania do Teu Espírito Santo, Pai, o caminho que o Senhor traçou do Éden até hoje, Pai, quantas coisas, Pai, que Satanás fez de tudo para estragar o projeto do Senhor, o plano do Senhor. Ele lutou de todas as formas, mas o Senhor foi mais esperto, o Senhor foi mais sábio, o Senhor chegou na frente e ganhou nós, trouxe nós, enviou um mensageiro com a palavra restaurada, com o batismo restaurado, com a ceia restaurada, tirou nós do sistema falso, tirou nós, Pai, do sistema do homem, da religião errada e trouxe nós para a luz da Tua palavra. Obrigado nesta noite, Pai, por tudo que o Senhor deu aqui, pelos irmãos, pelo Gideônio, Tiago, irmão Tarcísio, cada irmão, cada irmã, pelos louvores. Aceita a nossa gratidão nesta noite, Pai, e leva nós em paz.
debaixo do sangue carmesim. Senhor, ajuda-nos a estar debaixo da soberania do Senhor. Porque por nós mesmos não damos conta de salvar. Tem que ser a sua misericórdia. Tem que ser o seu perdão. A sua graça em nossas vidas. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo para a tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, um verso, um cântico para nós ir para casa. Amados, vamos cantar, bem conhecido, quase que todos vocês sabem decor. É o 230 do Cântico de Louvor. Vencendo vem Jesus, lá. Só o primeiro verso e o coro. Bem alegres. Já repousa a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, prévio deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais de sua vinda, mas se mostra cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Oh, glória. Irmãos, antes de encerrar, eu estou sentindo aqui da parte de Deus. Você fecha seus olhos por um momentinho só. Eu gostaria de saber nessa noite, algum irmão ou irmã, pessoa, amigo, que não é batizado, não aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador. Hoje é uma noite oportuna para você aceitá-lo e ser salvo. Há alguém nesta noite, meu irmão, que quer estar debaixo da soberania de Deus, da sua graça, da sua misericórdia? Se alguém, somente levante a sua mão, dando um sinal. Aqui está o irmão, está nosso irmão ali, 2 almas. Há mais alguém? Está também a nossa irmã aqui, que está debaixo da soberania de Deus. Eu quero dizer, não importa a sua vida, Deus é maior. Amém? Vamos orar por essas mãos levantadas. Deus Todo-Poderoso, aqui está, Pai, teus filhos levantando as mãos, se entregando a Ti, Pai, debaixo da soberania do Teu poder. Pedimos, Pai, sela a decisão no coração da minha irmã, dos irmãos ali, Pai, que estão se entregando a Ti, Pai. Senhor, se amanhã eles tiverem que partir, automaticamente eles estão seguros, porque nesta noite eles rompeu a lei da gravidade, levantando a sua mão e se entregando a Ti, ó Pai. Sela a decisão nos seus corações, Pai. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos para a tua glória. Amém. Ainda, irmão, de cabeça inclinada, olhos fechados, alguém que está parado, distanciado, quer reconciliar e voltar ao companheirismo. Alguém que está parado. Eu creio que não tem ninguém parado, meus irmãos. Muito bem. Então, vocês, irmãos, o próximo batismo que tiver, vocês se preparem, nós vamos até o rio, vocês serão batizados. Tá certo? Deus sela essa decisão no coração de vocês nesta noite. Amém? Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação e fé perfeita permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém? Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus abençoe.